A gente segue agora para falar sobre as equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da PRF e também da concessionária, que seguem trabalhando no local, né? Ainda não tem previsão de quanto tempo esses trabalhos vão durar. Inclusive, essa é uma resposta, uma previsão bastante esperada a partir dessa entrevista coletiva. Quem está na live vai conseguir acompanhar aí algumas imagens para dar a dimensão exata, imagens de drone que foram divulgadas aí pela Polícia Rodoviária Federal, além de sobrevoos e outras imagens de pontos da 376, para ter uma dimensão do que acontece por lá e do trabalho que isso vai levar para colocar a situação em ordem e com segurança, né? Para os nossos ouvintes motoristas que circulam. Então é o seguinte, desde as primeiras horas do dia, obviamente, as equipes de jornalismo do Grupo RIC estão mobilizadas aí acompanhando a situação. O repórter Eric Mota é um que dá desde cedo. O Eric dormiu em Garuva, portanto traz mais detalhes. Ele está desde segunda-feira à noite, né? Não consegue voltar? Não consegue voltar. Então trouxe detalhes aí como é que anda a situação agora pela manhã. Eric, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Rafa, Riva, a todos que nos ouvem. Olha só, a situação aqui realmente está muito complicada. Não para de chover aqui no litoral, a gente segue em Garuva em busca de informações o tempo inteiro e chove muito. Está chovendo 900 milímetros a mais do que a média histórica para esse período, o que dificulta muito o trabalho dos bombeiros. Mas ainda assim, os mais de 50 bombeiros que atuam no resgate, que eles têm feito um trabalho heróico por aqui. Eles conseguiram resgatar 6 pessoas com vida ainda nessa tragédia. A gente recebeu essa informação no dia de ontem e também soubemos que já tinha confirmação de ao menos 2 mortes. E dentre essas... Catarina, outras 5 liberadas no local sem ferimentos. E aí a situação... difícil, né, Rio? Há uma grande preocupação, Rafa, porque assim, o Thiago Silva informa de maneira frequente e recorrente que há um ônibus que o Corpo de Bombeiros diz que tem ali, mas eles não sabem dizer se conseguem chegar ao acesso. E a informação de quem cuida lá do coronel que está na ação é que nesses deslizamentos, as pessoas ficam dentro dos veículos aos bolsões de ar. E esses bolsões de ar podem levar até 24 horas. Depois, por epóxia e tudo mais, as pessoas podem ir desfalecendo aos poucos, e aí é que não se tem uma dimensão da tragédia. Já se fala em mais de 20 veículos e 6 caminhões, 6 carretas. Ou seja, cada vez que se mexe ali se acha mais coisa. Mas é preciso fazer um trabalho diligente, de formiguinha, com calma, com paciência, centímetro a centímetro, para evitar qualquer tipo de tragédia ainda muito maior. Por quê? A pista não foi feita para suportar todo esse peso, Rafa. Ela é uma pista em elevação. Se cortou um morro para fazer essa pista. Ela tem toda a estrutura do mundo? Óbvio que tem. É uma estrada antiga. Mas o medo agora é que a estrada ceda. Que ela possa ruir, que ela possa erodir, porque não aguenta aquele peso que está ali. E não se tem ainda o exato de quem está ali embaixo, quantos são os veículos. O que se tem confirmado é isso até agora. Então é um trabalho de paciência. Mas a chuva atrapalha. Não para de chover. Chuva torrencial, Rafa, choveram 900 milímetros, ou choveu 900 milímetros, não sei nem se tem plural disso, porque a gente nunca falou desse número. 900 milímetros a mais, nós chegamos a 1.120 milímetros, 1 litro e 120. Cada milímetro de chuva é 1 centímetro de terra, é como se a chuva tivesse penetrado a 1 metro e 120. É um absurdo que choveu, gente. É um absurdo. E segundo os geólogos com os quais conversamos, deu sinal. Qual o sinal? Fissuras que aparecem no solo, a rocha começa a aparecer, a vegetação fica amarelada porque a raiz, ela perde a fixação dela, e a chuva não é a causa, ela é o deflagrador, é diferente. São soluções que nós vamos ter que começar a debater para o futuro, Rafa. Agora é o momento de cuidar da tragédia. Mas a gente precisa colocar a tranca agora para que depois o ladrão não entre de novo, porque ele já entrou e fez uma tragédia. Tem que cuidar disso, gente. Muito bem, por enquanto, nada de começar a entrevista coletiva convocada para as 10 horas pelas autoridades aqui do Paraná para atualizar a situação, mas a gente vai trazer, eu vou pedir por enquanto, imagens da Serra Dona Francisca, que a gente tem também.
Isso porque, como o Riva estava falando aqui, mencionando, o risco de novos deslizamentos é enorme. E não foi diferente aí do que era tido como um caminho alternativo. O pessoal da live está acompanhando lá, né? Era o caminho menos pior. Isso, na Serra Dona Francisca, justamente aí foi registrada a situação que se acompanha de imagens. São as imagens que estão lá no WhatsApp, tá? Essas daí acho que são da 376. E aí, as imagens... Essa agora que está aparecendo no nosso retorno, é isso aí. São essas imagens aí da Serra Dona Francisca de hoje, exatamente, que você acompanha na live. E tá aí, Riva, nem caminho alternativo, a gente tá ficando praticamente sitiado, isolado, né? Isolado. Se você for pensar, hoje Curitiba, por onde você chega? Pela 116 que vem de São Paulo, tem alguns trechos ali que estão bem perigosos por conta da chuva. Ontem choveu tanto em São Paulo que, meu Deus. Aí você vem por registro ali. E a chegada do interior, Rafa? 376 bloqueada em ambos os sentidos. 277 bloqueada para quem desce e não se descarta a possibilidade de bloquear para quem sobe. Até os caminhoneiros que estavam protestando lá em Paranaguá saíram da rodovia, a informação que vem agora. Por quê? Nós tivemos durante essa noite mais 5 desbarrancamentos, 5 quedas de barreiras só na 277. A sorte é que a rodovia não estava cheia e que começam a afetar a subida também do litoral para cá. Então veja, gente, a situação é preocupante demais. Nós temos hoje um caminho para ir para Santa Catarina. Além da rodovia, né, a Estrada da Graciosa, que está bloqueada para o litoral. Nós temos apenas uma alternativa, que é sair pelo Tatuquara aqui em Curitiba, cair em Mafra, de Mafra para Curitibanos, de Curitibanos para Joinville. Uma viagem de 8 horas. Se tiver que fazer uma entrega de carga no litoral, com ferryboat e tudo, você vai perder um dia. É a única alternativa que se tem. Algumas empresas de ônibus que vão para Santa Catarina estão fazendo esse trajeto. A Aviação Graciosa, por exemplo, já informou que aqui desce para o litoral que não está fazendo nenhuma viagem, que é preciso remarcar. Tanto que a prefeitura agora começa a tomar uma atitude, né, Rafa, de acolhimento a essas pessoas que estão por aqui, mas que não têm dinheiro, não têm capacidade financeira, não tem para onde irem essas pessoas. A situação é muito complicada, gente. Nós não estamos falando tanto de como está o litoral. O litoral está embaixo d'água nas 7 cidades. Só que se foca na tragédia da BR-376. Mas o litoral está embaixo d'água. Sabe aquelas imagens da Malásia, do Oeste Asiático, Rafa? Que a gente sempre vê dessas tragédias da chuva? Isso está acontecendo aqui no nosso litoral, gente. As pessoas estão precisando de absolutamente tudo. Já temos 392 desabrigados e mais de 60 desalojados só em Morretes. Gente que não vai ter como voltar para casa. É absolutamente excepcional, fora da curva, o que aconteceu no litoral do nosso estado. Muito bem, começam a chegar as autoridades então nesse momento para a entrevista coletiva que ainda não começou, e vale reforçar o seguinte: o Riva falou sobre a situação das chuvas, os alagamentos ainda que são registrados, e são cenas impressionantes lá em Morretes. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre essa situação também. E aqui em Curitiba, uma informação importante é que foi montado no Bacaxeri um espaço de logística para atender as pessoas que acabaram ficando presas na capital, pessoas do litoral que não estão conseguindo voltar para casa, né? São cerca de 100 pessoas aproximadamente que passaram por esse atendimento, e vale mencionar que ainda durante a noite muita gente dormiu na rodoviária de Curitiba. Estava na rodoviária sem dinheiro, sem situação para se hospedar, e aí acabou exatamente passando a madrugada por lá. Outro problema que foi registrado em decorrência da situação que acontece nas estradas do Paraná, além dessas situações que nós mencionamos, né, é a dificuldade aí de cargas chegarem aos seus destinos. Os caminhoneiros estão parados, portanto, nas rodovias, esperando a liberação. Muitos não tem como voltar, Riva, foram surpreendidos, parou no trecho, vai fazer o quê? Vai voltar para onde? Então ficaram na beira da estrada esperando. Hoje de manhã, inclusive na 277, teve até um registro de uma manifestação que aconteceu por lá, por parte de caminhoneiros que estavam indignados aí com o bloqueio parcial, né? Uhum. Já saíram lá da rodovia. Já saíram, exatamente. Acabou tendo grandes consequências, porque já está tudo bloqueado mesmo, né? Interdição parcial, exata. Então, a gente aguarda aí para saber as informações. O que todo mundo quer entender, na verdade, são 2 pontos, né? Primeiro, a gente vai ter segurança nas estradas daqui para frente. Segundo, como é que vai ser feito esse trabalho com agilidade a partir de agora para dar resposta para as famílias que estão esperando informações aí e não conseguem contato com seus parentes. E a terceira situação, né, Riva, que se coloca, estou acompanhando aqui só para ver se vai começar a entrevista coletiva e a gente colocar no ar para nossa audiência, também
a segurança das nossas estradas. E aí? A gente tinha acontecido em Morretes já um deslizamento que ficou com um cone lá desviando pista um mês. Uma pedra que rolou ontem, o DENIT informou qual era a empresa que ia vencer. Venceu a licitação, né? A licitação emergencial depois de um mês. Mas daí venceu a licitação e olha o que aconteceu. Mais 5 quedas de barreiras. Exato. Hoje. Então, como é que vai ficar aí essa temporada de verão? Inclusive, a nossa enquete, a audiência que quiser participar, pode entrar lá no YouTube. A gente está perguntando se você, ouvinte da Jovem Pan News, se você se sente seguro para viajar nas estradas após os deslizamentos. É uma questão se pensar para frente, obviamente tem muita coisa mais importante a olhar, mas aí a temporada provavelmente possa ter impactos. E nós temos uma ligação fundamental, nós temos escoamento de carga pela BR-277, né, Rafa? Toda a produção do agronegócio paranaense de soja, por exemplo, de milho, de feijão, sai por ali. Nós temos uma ligação com a 376 que vai virar a 101, que é uma das principais rodovias desse país, né? Nós temos a parte turística, tem absolutamente tudo. Você tem uma comunidade que precisa ser atendida, uma comunidade que necessita desse atendimento. E dessas soluções, e dessas provisões, desses provisionamentos que chegam, dessas cargas todas. E aí, como é que faz? Olha, nós conversamos com geólogos, nós conversamos com topógrafos. Tá na hora de nós termos unificadas a informação nesse país. Um centro especializado nisso, que fala das possibilidades de geologia e hidrografia dos problemas. Há um centro nacional disso. Há aqui geólogos importantíssimos num comando da Universidade Federal do Paraná que já vinham fazendo esse alerta. Está na hora da Defesa Civil, dos órgãos do governo se juntarem e a gente ter comissões específicas para isso. Olha o que aconteceu nas estradas, gente. Terminou há pouco a entrevista coletiva que foi organizada pelo Corpo de Bombeiros, entre outras autoridades. Nosso repórter Rafael Augusto está por lá. Eu não sei se o Rafael vai conseguir atender a gente porque está tendo coletiva. Vamos ver como é que ele vai estar lá. Talvez já esteja com alguma autoridade conversando. Com você, Rafael. Nós temos uma situação de muita instabilidade no local. Equipes estão atuando. Na 376, a concessionária, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a PRF, atuando no local na questão de resgate a vítimas, remoção do material e justamente na busca também de estabelecer a normalidade. Mas nós temos uma condição de instabilidade e a previsão é de ainda levar alguns dias na 376. Temos muita chuva acontecendo também na BR-277 e isso nós temos técnicos em campo verificando, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, analisando as alternativas. Mas, no momento, nós temos ainda uma condição que vai levar alguns dias para estabelecer a normalidade na região. Estamos quase no início de dezembro, que é onde aumenta muito o fluxo de pessoas que vai para o litoral. Qual é essa recomendação, essa previsão, justamente para não atrapalhar a temporada no litoral? De momento, nós, na medida do possível, nós desaconselhamos qualquer trânsito no deslocamento, né, nas rodovias federais, sobretudo nessa condição, tanto no litoral paranaense quanto no litoral de Santa Catarina. No caso do litoral de Santa Catarina, a busca de alternativa é muito longa. Se possível evitar, é melhor. Se não, é buscar a alternativa. Nós sabemos da necessidade. A questão da circulação ela é um ponto muito importante, preponderante, e nós vamos buscar, da melhor forma possível, estabelecer a normalidade. É claro que isso independe da ação da Polícia Rodoviária Federal, envolve os órgãos técnicos responsáveis para uma atuação no local e estabelecer a condição da circulação. Como é que está sendo feito o apoio para as cargas perecíveis e até mesmo medicamentos ou pessoas acamadas que precisam atravessar, tanto aqui de Curitiba, para o litoral, na BR-277, que foi constatado hoje pela manhã? Toda a situação ela é levantada de uma forma muito específica, né? E também a gente tem que ter a condição, né, de dar segurança para transportar, né? Isso é tratado com a Defesa Civil, também com o órgão rodoviário, para justamente em situações específicas nós conseguirmos fazer a condição do transporte, do deslocamento. Então, existe a possibilidade na BR-277 de funcionar em meia pista, para que tanto suba quanto desça a Serra do Mar? A busca é justamente essa. Nós temos que fazer isso com segurança. Sabemos que os dias vão passando e as necessidades elas vão aumentando, mas a busca é essa.
com referência a isso, nós temos os técnicos já fazendo uma análise do local para justamente a gente aumentar o trecho em pista simples ali, em torno do KM 39 até o KM 41, para nós estabelecermos o fluxo tanto no sentido Paranaguá quanto no sentido Curitiba. Rafa, a gente ouviu aí o Antônio Paim, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, só reforçando para você o que foi dito aqui na coletiva. Eles trabalham com a possibilidade de 6 carretas ali no soterramento e também de 10 veículos pequenos. Tem 2 óbitos confirmados e a polícia trabalha, polícia, defesa civil, polícia científica, para trabalhar, para identificar mais vítimas ali no local. Eles falaram também, estão trabalhando aí com drones e até mesmo aí câmeras de sensor de calor para tentar identificar essas vítimas. Mas até o momento aí, 2 confirmadas, 2 óbitos confirmados aí. Qualquer novidade, a gente volta na programação aqui da Jovem Pan com todas as informações para vocês. Certo, obrigada, Rafael. Augustus aí tá lá na coletiva, né? Então a gente telefonou no meio da entrevista, estava conversando e ouvindo aí o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. E aí, informações importantes para nossa audiência sobre a questão da temporada de verão, que foi perguntado ali, e aí teve uma resposta por parte da Polícia Rodoviária Federal e também na questão do acompanhamento a partir de agora, né, em algumas situações aí até a liberação da rodovia. E em resumo, Riva, os bombeiros também falaram, obviamente, além da Polícia Rodoviária Federal, nessa entrevista coletiva, e trouxeram ali questões importantes, né? Diz que conseguiram retirar 3 veículos, uma carreta. Também comentaram ali cerca de 1.700 famílias desabrigadas ou desalojadas na região de Morretes, Guaraqueçaba, Campina Grande do Sul, com atendimento a essas famílias. Mencionaram ainda atendimento a famílias ribeirinhas na questão da represa do Capivari, que vai ter suas comportas abertas pela Copel, porque tem um volume de água gigantesco. E a questão de prazo, para que a gente tenha essa situação resolvida. A resposta foi a seguinte: havendo condição técnica para segurança, aí sim será aumentado então o trecho, mas é preciso ter segurança para garantir a circulação. Mas trouxeram pontos importantes, né? A chuva prejudicando muito o trabalho e o andamento. A informação oficial são de 2 óbitos, mas foi dito na entrevista aí um número estimado maior de vítimas, entre 30 e 50. E aí é aquilo que a gente já vem comentando há um bom tempo, né? Que esses números cada vez mais eles não sejam confirmados para cima, né? Que eles sejam reduzidos, que eles permaneçam onde estão, porque a tragédia já aconteceu. É preciso que nós, como sociedade, agora tenhamos calma. O momento é de restabelecer a normalidade. O trabalho, o foco, a força-tarefa, a união e a somatória de esforços é exatamente para isso nesse momento, não é, Rafa? Vamos restabelecer a normalidade. Eu não me lembro, falaram de uma tragédia similar há 11 anos, é essa que eu contava para você de Antonina, que desbarrancou lá a Serra do Mar. Mas aquilo foi num trecho que pegava Antonina e Morretes, de chuva tão forte assim. Nessa dimensão de fechar todas as rodovias, de ter pessoas mortas e tudo mais, eu confesso que eu não me recordo aqui no nosso estado. Tivemos uma tragédia próxima, mas nessa dimensão, nesse tamanho... Ali nós tivemos muito prejuízo material, de casas alagadas, casas destruídas. Acho que a Rafa vai se recordar também de casas alagadas até o teto lá em 2011. Lembra, Rafa? Com árvores entrando dentro das casas e destruindo. Imagens surreais. Mas de parar tudo em volta de uma capital como Curitiba, eu não me recordo. Posso estar equivocado aqui, claro que posso. Eu tenho corpo de elefante, a memória é um pouco de elefante, não é 100%. Mas desse tamanho, nessa dimensão, com mortos e tudo mais, eu não me recordo. E esse número, ele me arrepiou, Rafa, quando nós tivemos essa estimativa por parte das autoridades. Só um detalhe, né? Porque assim, ele foi falado vítimas, sem detalhes. Seriam vítimas fatais ou não, ninguém revela. Não, isso não teve. Foi uma estimativa apresentada. Então não é nem confirmação, para a gente ter muita delicadeza aí no trato com esse número, mas isso foi falado durante a entrevista coletiva. O Riva estava comentando aqui questão de chuvas. Vamos ouvir o Reinaldo Knaip, que é meteorologista do CIMEPAR, e ele comenta um pouco aí para nossa audiência, né? Sobre como é que as condições climáticas estão favorecendo essa chuvarada aqui na região. Vamos ouvir.
Desde ali do final de semana, aí 25, 26 de novembro, né, houve a formação de chamamos em meteorologia de um vórtice ciclônico de médios e altos níveis, entre o centro-leste do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, e ele está praticamente estacionado sobre o estado do Paraná, né? E a circulação dos ventos associadas, ela favorece com que haja um transporte de umidade do oceano para o continente, né? Então, ou seja, os ventos estão soprando do oceano para o continente desde aí do final de semana, e são ventos moderados a fortes, não próximos só da superfície, mas em várias camadas, até 4, 5 quilômetros, né? Então é um fluxo de umidade e calor que está sendo transportada para o leste do Paraná. Nós temos o outro efeito que é o próprio levantamento forçado dessas parcelas de ar, desse ar úmido e quente, devido ao relevo, devido à Serra do Mar. Então, chega a umidade, chega assim, convergência de massa, né, que é umidade e calor no litoral do estado, encontra essa barreira física, que é a Serra do Mar, acaba alimentando, forçando que essas áreas de instabilidade fiquem se formando. Muito bem, então vale dizer o seguinte, tá? O DENIT tinha uma estimativa, eu nem vou colocar no ar o material, porque ele tinha uma estimativa, né, de uma entrevista, um vídeo, falou que de quinta até amanhã teria essa liberação no tráfego da descida da BR-277, só que a situação já mudou. Então, a gente tem mesmo que aguardar a situação. E aí, para fechar, eu vou pedir pra gente trazer ali na pauta número 5, tá? A informação que a gente tinha, inclusive, é do geólogo Renato Lima, que acompanha os trabalhos aí, falando sobre a instabilidade das encostas e do risco que tem lá na região. Vamos acompanhar o que disse o Renato Lima. Renato Lima, está na pauta número 2 ali. Uma situação geológica complexa, um desastre com diferentes movimentos de massa, exige uma atenção, está sendo oferecida essa atenção pelo Corpo de Bombeiros, pela Proteção Civil do Estado do Paraná, a empresa está com a sua equipe mobilizada, tem que ser tratada com cuidado, o monitoramento da encosta tem que ser feito permanentemente e, à medida em que for sendo possível, ir avançando na limpeza das áreas e também no reconhecimento das áreas que foram afetadas. Bem, então a gente vai ouvir agora o governador Ratinho Júnior aí falando sobre essa questão da 376. Ali a situação é muito crítica, né? Nós temos um risco muito forte ali primeiro daquilo que já aconteceu, que já foi uma tragédia que nós nos solidarizamos, né, com as pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida e que passaram por esse momento muito duro, mas também existe mais risco ainda de outras regiões durante ali todo o percurso da rodovia, tanto da 277 quanto da 376. Nós tivemos também problema na rodovia da Graciosa, que tem outros pontos que podem também ter um desmoronamento. Então, a vigilância é grande, nós tivemos que limitar, inclusive, o número de bombeiros que estão participando de toda essa parte estratégica de retirada dessas vítimas, né, porque justamente tem pontos que ainda podem acabar desmoronando. Então, agora, esse gabinete de crise tem toda uma coordenação da Secretaria de Segurança, juntamente com a equipe de infraestrutura. Nós estamos com vários geólogos ali participando de todo esse monitoramento e, obviamente, a torcer para que pare de chover o quanto antes. Isso dificulta o trabalho e acaba impedindo também de um aprofundamento ainda maior da equipe de Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. Então, é realmente um momento muito duro, né, de monitoramento de toda a nossa equipe da Defesa Civil e automaticamente organizar o trânsito de tudo isso, né? Nós montamos também uma equipe junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a nossa Polícia Rodoviária Militar, de um trabalho de organização de toda essa mobilidade. Então nós estamos desobstruindo a rodovia da Graciosa, provavelmente ali será uma rodovia de passagem de carros ligando o litoral até a nossa capital e nós estamos desviando o trânsito também para outras rodovias, 116, até que a gente consiga criar um fluxo ali que dê segurança para passar nessas duas rodovias que são importantes para o Estado.
Bom, e aí, Riva, essa situação toda, esse gabinete, inclusive foi o que deu a coletiva na manhã de hoje, tá? Mas é importante que a gente registre aí a fala da maior autoridade do estado, que é o governo do Paraná, tá? Então vale dizer o seguinte, além dele, o coordenador da Defesa Civil, o coronel Fernando Chunig, disse o seguinte, que a concessionária responsável pelo trecho da 376 sabia do risco do trecho onde teve o deslizamento e que tanto sabia que estava fazendo uma obra no local antes do acidente. Vamos acompanhar a fala dele. É uma região de um risco muito alto, né? Nós temos um volume muito grande de massa de terra sobre a pista e, obviamente, o risco é iminente. Obviamente, como tem muita massa de terra, esses números podem aumentar, né? Não podemos também dizer quantas pessoas estão em cada veículo, em cada caminhão desse, porque são números aí que a gente não tem como avaliar nesse momento. A Defesa Civil trabalha como tem feito já nos outros incidentes, inclusive na BR-277, na 116, no sentido de fiscalizar e orientar, né, esses órgãos responsáveis, no caso da 376, a concessionária. Né? A concessionária já estava no local fazendo obras, inclusive, que já é uma área mapeada como uma área de risco, né, dentro dessa serra. Então o trabalho da Defesa Civil se restringe nesse momento a orientação e, obviamente, os meios necessários de apoio para o resgate dessas vítimas por parte do Corpo de Bombeiros. Bom, aí essa fala gerou, obviamente, muitos questionamentos. Então, se a concessionária, em tese, como afirmou a Aline, deu a entender a Defesa Civil, tinha conhecimento porque liberou o trânsito das pessoas que acabaram sendo atingidas num strike aí de lama, né, para dentro ali da serra, para baixo do que acontecia ali, daquele buraco, né, ao lado da estrada. Então, teve uma nota da concessionária, que foi a última manifestação, dizendo o seguinte, rebatendo essa informação. A concessionária diz que nunca teve uma informação a respeito disso e que, no entendimento, o ponto da 376 onde houve deslizamento não apresentava risco. Diz que ainda é feito um monitoramento periódico e aí nessa nota a concessionária diz ainda que tem essa questão de monitorar e olhar as encostas sempre, tendo como prioridade máxima a questão do resgate de possíveis vítimas e que só depois dessa etapa, né, é que vai fazer um trabalho de avaliação da rodovia, porque aí toda essa, inclusive na coletiva hoje, vai trazer todos os questionamentos sobre investimentos, obras, segurança, todos esses pontos, as autoridades do estado jogaram para a concessionária a responsabilidade por responder sobre isso. Então, a concessionária diz por meio de nota que essa questão de condições de segurança com profissionais geotécnicos só vai ser feita após essa primeira etapa, desobstrução do trecho e a questão de resgate de possíveis vítimas. E isso vai ter que ser colocado à mesa, vai ter que ser colocado à baila, vai ter que ser cobrado, vai ter que ser analisado, vão olhar, vão pedir, vão cobrar e não vai ser diferente. Você percebe que até as autoridades nesse momento não falam muito nisso, né? De o porquê houve, por que não prevenimos isso. Focam na resolução da tragédia e isso tem que ser mesmo. Esse momento é para isso. Vamos focar nas pessoas, vamos focar em restabelecer a normalidade. E eu não estou falando de responsabilidade criminal, eu estou falando de por que não prevenimos. Acho que a grande pergunta é, por que a gente não conseguiu evitar que isso acontecesse? Como faremos para evitar daqui para frente? E não estou falando nem de punição, nem de responsabilização. Eu estou falando de coordenação de soluções e planejamentos para que a gente tenha uma estratégia para que isso não aconteça de novo. Coisa básica em qualquer tipo de administração. Planejamento, projeção, gerenciamento. Nós precisamos disso. Um plano de contingenciamento. Cadê? Tem. No contrato com a rodovia ficou determinado que tem que haver esse plano de contingenciamento? A rodovia, a concessionária, apresentou esse plano de contingenciamento quando ganhou o certame público? Quando ganhou a concorrência? Quando ganhou a licitação? Talvez nos obriguemos a partir de agora a exigir esse tipo de coisa. Em especial no estado que se coloca entre os 5 com maior suscetibilidade de você ter desmoronamentos e desbarrancamentos pelo tipo de solo que temos, absolutamente escarpado. Né? Isso vai ter que ser pensado. Isso vai ter que ser pensado, Rafa. Pois é, Riva. Vale dizer o seguinte, na coletiva da manhã de hoje, né, foi informado que as equipes de resgate estão usando aquela câmera de temperatura, câmara termal, né? Para tentar ver se localiza alguém dentro da situação, né? A estimativa de 30 a 50 vítimas e aí vamos atualizando a situação das rodovias ao longo da manhã.